Galera, vamos de aula de matemática com o tio Elean. Assunto de hoje, área de polígonos. Esse assunto é de fundamental importância para o estudo de geometria espacial. Então preste bastante atenção e tenha bastante proveito. Vamos lá, vamos dar início. Primeiramente vamos entender o que na verdade são áreas de figuras planas, tá? Vamos então definir que a área de uma figura plana, na verdade, é a área de uma superfície ou área da região interna, tá? Por quê? Porque, na verdade, um polígono, uma figura plana, ela é apenas definida, elas são apenas definidas por linhas, porém a sua área, na verdade, compreende a região interna ou a região de uma superfície interna definida por essas linhas. Vejamos, para que vocês possam entender melhor. A ideia de área está relacionada à medida de uma superfície, como eu falei ainda há pouco para vocês. A área de uma região interna ou superfície pode ser obtida relacionando quantas unidades de áreas correspondentes a elas. Por exemplo, vamos observar o exemplo abaixo. Eu tenho que cada quadradinho desses aqui, ó, cada quadradinho desses corresponde a uma unidade de área. Então eu pergunto, qual a área da figura J e qual a área da figura L? Então eu tenho que na figura J eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e meios. Eu tenho 10 quadradinhos e meios. Então se cada quadradinho equivale a uma unidade de área, eu tenho então 10,5 unidades de área. O mesmo acontece com a figura L, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ó, vou juntar esses dois, 7, 8, 9, 10 e meio. Então eu tenho também 10,5 unidades de área, né? Então, e essa superfície, essa área da região interna é que nós chamamos de área de figuras planas, tá? Então, apenas um pequeno exemplo, uma pequena introdução para vocês entenderem. Vamos agora, então, dar início a conhecer e trabalhar com as nossas fórmulas das áreas das figuras planas, iniciando, então, com as áreas de polígonos. Vamos só recordar o que são polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas, ou seja, são linhas retas fechadas. Então, quando eu tenho um conjunto de linhas retas fechadas, eu tenho os meus polígonos. Lembrando que, no caso aí, as linhas curvas não vão ser considerados polígonos, tá? Nós temos vários tipos de polígonos, mas vamos primeiramente estudar os quadriláteros. Como o próprio nome já diz, quadriláteros, figuras geométricas planas, ou seja, polígonos formados por 4 lados. Primeiro polígono que nós vamos estudar são os retângulos. Bem fácil, bem simples, né? Se nós observarmos aqui no exemplo, a área da região interna desse retângulo, mais uma vez intensificando a área da região interna, porque o retângulo em si são apenas as linhas retas que definem esse polígono. Então a área de dentro desse polígono, da região interna, é que nós chamamos de área do retângulo, costumamos chamar de área do retângulo. Então se eu tenho, para cada quadradinho, eu tenho um lado de 1 centímetro, eu tenho então 4 centímetros nesse lado que eu vou chamar de altura, né? E tenho 1, 2, 3, 4, 5 centímetros que eu vou chamar de comprimento. Na verdade, se eu fosse usar a mesma técnica, que a gente não vai fazer todo o tempo isso, porque às vezes vão dar valores decimais, né? Se eu fosse usar a mesma técnica, eu conferiria a quantidade de quadradinhos que eu tenho, porque se é 1 centímetro, cada quadradinho vai ter 1 centímetro quadrado, eu teria, né, 20 quadradinhos, então 20 centímetros quadrados.
Mas, obviamente, que para nós calcularmos a área da região desse retângulo, multiplicou-se 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, que foi igual a 20, né? Só um lembrete, gente, que algumas pessoas sempre me perguntam, e uma vez até um certo aluno chegou indignado para mim, dizendo que a resposta dele era para dar um retângulo e deu um quadrado. Entendam que todo quadrado é retângulo, porém nem todo retângulo é quadrado, porque o quadrado é um retângulo especial, um retângulo em que, além de ter todos os ângulos retos, que é essa a definição de retângulo. O que é um retângulo? É um polígono que possui todos os ângulos retos, tá? E o quadrado também possui todos os ângulos retos, mas, porém, tem uma particularidade, que é a questão dos seus lados serem todos iguais. Então, não esqueçam que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, tá? Então, sendo assim, nós vamos, então, definir a fórmula para calcular a área de um retângulo, né? Nós podemos calcular a área do retângulo aplicando aquela definição. Olha, bem aqui, a área que vai ser igual a A vezes B. Aí algumas pessoas chamam base vezes altura, comprimento vezes largura, como queiram chamar, tá? Então, se eu pegar A vezes B, comprimento vezes altura ou vezes largura, como vocês queiram chamar, nós vamos encontrar sempre a área de um retângulo. Observando que no caso dos quadrados, como os lados são iguais, A e A, não vou ter A e B, eu vou ter A vezes A, ou B vezes B, vai ser o lado ao quadrado. Então, para me calcular a área de um quadrado, basta eu elevar o seu lado ao quadrado, multiplicar por ele mesmo. Dá na mesma definição lá do retângulo. Ainda tem uma outra definição para calcular a área de um quadrado, que é através da sua diagonal, né? Nós sabemos que a diagonal ao quadrado, utilizando o teorema de Pitágoras, aqui utilizando aqui o teoremazinho de Pitágoras, diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado, né? A ao quadrado mais a ao quadrado, dão 2a ao quadrado. Mas A ao quadrado é A vezes A, e A vezes A é a área de um quadrado. Então, 2 vezes a área vai ser igual a diagonal ao quadrado. Se eu pegar e isolar o A e passar o 2 para o outro lado, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo, eu vou ter que a área de um quadrado também pode ser definida pela sua diagonal ao quadrado dividido por 2. Essa situação aqui é interessante para alguns casos em que não vai ser definido um lado qualquer, mas é definido a diagonal do quadrado. Então é interessante vocês atentarem também para essa formulazinha aqui. Isso para calcular a área do retângulo especial conhecido como quadrado. Maravilha! Vamos dar continuidade aos outros quadriláteros. Agora nós temos a área do paralelogramo, né? Primeiramente, o que é um paralelogramo? Um paralelogramo é todo quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos. Os 2 pares têm que serem paralelos, como no exemplo aqui, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então aqui nós temos um paralelogramo. Se nós observarmos o paralelogramo, na verdade ele é apenas um retângulo que foi inclinado. Observe que se eu pegar essa regiãozinha aqui do paralelogramo, e transferir ela para cá, eu transformo o meu paralelogramo em um retângulo. E qual é a fórmula para calcular a área do retângulo? Base vezes altura, ou largura vezes comprimento, como eu falei. Então vai ser a mesma situação para calcular a área do paralelogramo. Por favor, não confundam essa largura com a altura. A altura sempre vai apresentar um ângulo de 90 graus, sempre um ângulo de 90 graus. Então, essa altura que eu estou chamando de largura. Então, para calcular a área de um paralelogramo qualquer, basta utilizar a fórmula. A área que é igual a base vezes
altura. Simples, fácil. Vocês vão ver que nessa aula de hoje é basicamente recordar fórmulas para se calcular a área dessas figuras planas, em específico aqui dos quadriláteros. Vamos então agora para a área do losango. Vamos entender primeiro o que é um losango. O losango é todo paralelogramo, então ele tem que ter os seus lados paralelos, só que com uma especificidade. Os seus lados têm a mesma medida. E aí entra uma observação importante. Os quadrados, que são paralelogramos, porque os lados são paralelos, eles também são losangos. Porém, nem todo losango vai ser um quadrado, porque o quadrado precisa ter os seus ângulos retos, pois ele é um retângulo. Então, entendam mais uma situação. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, pois nem todo losango tem os seus ângulos retos. Bem, observe mais uma vez que se eu retirar novamente esse ladinho aqui do losango e transferir esses dois ladinhos para cá, novamente eu transformo ele em um retângulo. Porém, eu tenho que identificar dois elementos importantes no losango, que são as diagonais, que cortam o losango de um lado a outro. Então, eu tenho diagonal maior e diagonal menor. Tá? É importante vocês reconhecerem esses elementos, que nós chamamos de Dzão, diagonal maior, Dzinho, diagonal menor. Como eu também transformo o meu losango em um retângulo, né? Eu vou ficar aqui que a área vai ser igual à base. A área vai ser, perdão, deixa eu retornar aqui ao slide anterior. Isso. Então, nós temos que a área vai ser igual a base vezes a altura. Mas quem é a base aqui? A base foi a diagonal dividido por 2. Porque eu tinha a diagonal menor dividido por 2. E a altura vai ser a diagonal maior. Porém, deixando tudo isso de lado, basta apenas vocês identificarem que para calcular a área de um losango, basta utilizarmos a fórmula área, que é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, essa é a fórmula para calcular a área de qualquer losango. Vamos dar continuidade, que eu já tinha até passado o slide acidentalmente, né? Que é nosso último quadrilátero, que é o trapézio. Então, primeiramente, novamente, vamos definir o que é um trapézio. Trapézio é todo quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos. Enquanto o losango e o paralelogramo possuem dois pares de lados paralelos, o trapézio possui apenas um lado, como no exemplo aqui, como nesse exemplo, né? Observe que apenas A e B são paralelos. Esses outros dois lados não são paralelos. Então, a essa figura é que constitui o que nós chamamos de trapézio. Observe também que se eu duplicar um trapézio, ou seja, pegar esse trapézio e duplicar, né? Duplicar esse trapézio, colocando um ao lado do outro invertido, eu vou formar um paralelogramo. E eu já sei que o paralelogramo também é a área de um retângulo, é calculado pela fórmula da área de um retângulo. Porém, também temos que identificar alguns elementos interessantes no trapézio, que é o Bzão, base maior, o Bzinho, base menor, que são os lados paralelos, e a altura, lembrando que a altura sempre vai ter que formar um ângulo de 90 graus, não confundindo com esse valor, tá? Então, para calcular a área de um
de qualquer trapézio, basta utilizar a fórmula. A área do trapézio vai ser igual a base maior mais base menor, vezes a altura. É importante primeiro somar a base maior mais a base menor, vezes a altura, e dividir tudo por 2. Ao fazer isso, eu consigo encontrar a área de qualquer trapézio. Bom, galera, essa foi a nossa aula inicial sobre áreas de figuras planas, em específico áreas de polígonos dos quadriláteros inicialmente. Sobre triângulo teremos mais adiante, né? Mas espero que já sirva para vocês, que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, compreendido, tá? E que sirva para vocês darem continuidade, principalmente, como eu disse no início, nas aulas de geometria espacial. Um grande abraço e beijo do tio Elean e até a próxima. Fui!